Boa noite. Senadores e deputados se reuniram no Congresso para decidir se a CPI da Petrobras vai ou não ser ampliada para investigar outros fatos. Estavam juntos também para votar vetos que a presidente Dilma fez a projetos de lei. Mas não fizeram nem uma coisa nem outra. Em um caso, não chegaram a consenso. Para o outro, não tinham quórum. O que ninguém sabe é o que eles fizeram, o que os congressistas fizeram quando estavam presentes e onde estavam os ausentes. E no NT você também vai ver que a economia do país está devagar. Banco Central calcula crescimento baixo da economia em fevereiro. Polícia Militar de Salvador está em greve e preocupa moradores. Manifestantes fazem novo protesto contra a Copa em São Paulo. E ainda, o naufrágio na costa da Coreia do Sul deixa 4 mortos e centenas de desaparecidos. Os pedidos de criação de CPI para investigar a Petrobras foram lidos ontem no Congresso, mas não houve acordo e a sessão foi encerrada sem definição sobre os fatos que a CPI vai apurar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, decidiu adiar a votação sobre a abrangência da comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a Petrobras. O pedido de senadores da oposição é por uma CPI que investigue apenas a empresa estatal e o caso da compra da refinaria de Passadina. Já a base aliada ao governo quer uma investigação maior que apure os casos do cartel no metrô de São Paulo e de obras no complexo portuário de Suape, em Pernambuco. Esses casos estão diretamente ligados a partidos dos mais fortes concorrentes na disputa eleitoral com a presidente Dilma Rousseff. A votação agora está prevista para a próxima semana. Isso porque o impasse levou a uma consulta sobre o tema ao Supremo Tribunal Federal. A sessão terminou ainda sem decisão sobre os vetos presidenciais. Não havia quórum para votação de pontos importantes, como na lei, que pode facilitar a criação de novos municípios. O ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, esteve na Câmara dos Deputados para falar da compra da refinaria de Passadina. Ele reconheceu ser o responsável pela elaboração do projeto em que havia cláusulas que depois prejudicaram a Petrobras. Uma das cláusulas obrigava a estatal a comprar a parte da refinaria que era da Astra Oil se houvesse conflito entre as partes. Ele disse ainda que a direção da empresa sabia das cláusulas e que era comum essas informações serem repassadas ao Conselho, do qual a presidente Dilma fazia parte na época. E o Senado aprovou o projeto de lei que pode impedir doações de empresas a campanhas políticas. A mudança ainda precisa ser avaliada pela Câmara dos Deputados. A decisão da Comissão de Constituição e Justiça foi em caráter terminativo e em segundo turno, o que significa que o projeto deve seguir direto para a Câmara dos Deputados. A aprovação do projeto, que proíbe empresas de fazerem doações para candidatos e partidos políticos, deve acabar com a maior fonte de verba para as campanhas. Atualmente, as eleições são bancadas por doações de pessoas físicas e jurídicas e com o dinheiro público. O Supremo Tribunal Federal analisa a ação com teor semelhante a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. A votação foi interrompida na última sessão, mas a maioria dos ministros já votou proibindo candidatos e partidos de receberem doações de empresas. O projeto que passou pelo Senado ainda precisa ser aprovado pelos deputados. Depende também de análise futura da Presidência da República e não deve vigorar nas eleições deste ano. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo. O ex-presidente Fernando Collor, do PTB de Alagoas, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 24 de abril. As acusações de peculato e corrupção passiva são referentes ao período em que ele foi presidente da República, entre 1991 e 1992. Amigos, o julgamento de Collor de Mello, marcado para o dia 24 de abril, está com tudo para dar em nada. Vejam vocês que o procedimento começou no ano 2000, no juízo de primeiro grau, foi levado ao Supremo em 2007, distribuído ao ministro Carlos Alberto Direito, que morreu, foi redistribuído à ministra Carmen Lúcia em 2008.
A demora foi tanta que o crime de falsidade ideológica já prescreveu. O crime de peculato e improbidade prescreveu pela carga mínima de pena que poderia ser dada. Portanto, penso eu, fazer o quê? É realmente uma questão irrelevante. Agora, um outro detalhe. Conheço bem todas as acusações contra Collor de Mello, porque enquanto conselheiro federal da OAB, na representação do Rio de Janeiro, participei ativamente de todo o processo que levou o presidente ao impeachment. Inclusive, a minha participação está configurada e descrita no livro A OAB e o Impeachment, para ninguém dizer que não é verdade. Pois bem, tem lá várias acusações, várias ponderações, mas tudo isso, diante do que está acontecendo no Brasil, é café pequeno. Por que apenar o presidente Collor se ele, como Lula, diz que não sabia de nada? Por que, então, para o Collor pesa a acusação e para o Lula, que também disse que não sabia de nada, deu e vai dar em nada? É uma pergunta que gosto de fazer sempre. E, é claro, gostaria de saber a sua opinião. Vamos ver o que vai acontecer disso tudo. E a tensão na Ucrânia só aumenta. 2 dias depois do começo da operação antiterrorismo do governo, prédios públicos permanecem em poder de militantes separatistas no leste do país. Veículos transportando homens armados e com uniformes sem insígnia foram vistos na cidade ucraniana de Kramatorsk hoje. Os blindados seguiam para a cidade de Slaviansk, alguns quilômetros ao norte. A origem do comboio não foi confirmada, mas segundo a agência de notícias Interfax, os homens participavam da operação antiterrorismo iniciada pelo governo ucraniano. E separatistas pró-Rússia continuam em posse de prédios oficiais no leste da Ucrânia desde a semana passada. Ao todo, 12 cidades foram afetadas pelo movimento separatista. Os manifestantes querem a anexação da região à Rússia. O primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk disse que os russos estão construindo um novo muro de Berlim, que coloca em risco a segurança da Europa. O primeiro-ministro também acusou a Rússia de exportar o terrorismo e usar forças disfarçadas para organizar os separatistas armados que ocupam os prédios públicos do país. Na Coreia do Sul, pelo menos 4 pessoas morreram em um naufrágio que aconteceu a 20 quilômetros da costa. Quase 300 pessoas estão desaparecidas. A balsa transportava 477 pessoas, a maioria estudantes que faziam uma excursão. O navio saía de Incheon, no noroeste do país, e seguia para a ilha de Jeju, um destino turístico. Mais de 50 navios e helicópteros chegaram rapidamente ao local, depois que um sinal de socorro foi transmitido pelo barco. A embarcação afundou a cerca de 20 quilômetros da costa, o que facilitou a chegada de ajuda. Os passageiros se jogavam no mar para alcançar o resgate ou eram retirados por helicópteros. Quem conseguiu sobreviver recebeu os primeiros socorros em tendas e ambulâncias. Ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas informações iniciais indicam que a balsa se chocou contra um recife de corais submarino. O governo do Chile divulgou os últimos dados sobre os estragos causados pelo incêndio em Valparaíso no último final de semana. O governo anunciou uma nova contagem dos prejuízos no Chile. O incêndio em Valparaíso afetou 12.500 pessoas e destruiu quase 3.000 imóveis. O fogo deixou também 15 mortos. Segundo o gabinete da presidente Michelle Bachelet, foram entregues mais de 1.000 toneladas de alimentos e ferramentas e cerca de 10.000 pessoas foram vacinadas contra tétano e gripe. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou uma nova ofensiva em relação à economia do país a partir do dia 22 de abril. O programa foi batizado de PAP, Produção e Abastecimento Pleno. Não foram divulgados mais detalhes. Na Venezuela, o índice de escassez de alimentos básicos chegou a 60,2% em março. O mini submarino usado para procurar os destroços do avião da Malaysia Airlines teve que interromper novamente as buscas.
O equipamento passou por um problema técnico. A análise dos dados recebidos até hoje não indicaram nenhuma novidade sobre a aeronave. A polícia de Boston indiciou um homem por perturbação da ordem pública e falsa ameaça de bomba. Ele deixou uma mochila no mesmo lugar onde há um ano houve um duplo atentado que deixou 3 mortos. Ontem foram realizadas homenagens às vítimas durante todo o dia. Agora são 7h10 e no próximo bloco a greve dos policiais militares em Salvador. Moradores estão preocupados e comércio fechou as portas.